que seria um homem moderno? Na etiqueta, é o modo de comer à mesa, como se portar e se vestir. Um espartilho apertado e uma barba bem feita fazem parte do visual. Jace Styles é um homem moderno, ainda que dotado de certo luxo, é desajeitado no quesito pessoal, mas um estudioso assíduo de seus interesses mais peculiares. Sendo um apreciador de arte, Jace guarda seu precioso sonho em seu quarto, e apesar de não ser um homem muito organizado, ainda vaidoso. O grande dilema começa quando nos deparamos com a seguinte questão: até onde podemos ir sem destruirmos o que um dia já foi? Amanhã estará garantido se esquecermos o que um dia já fomos? Tentar contra a natureza, Jace, decretar extermínio de si mesmo? Afinal, quem é o homem dentro da natureza? Um ponto intermediário entre o tudo e o nada, infinitamente incapaz de compreender os extremos, tanto o fim das coisas quanto o seu princípio, e é-lhe igualmente impossível ver o nada de onde saiu e o infinito que o envolve. Então pergunto, olhando a ti nos olhos, o homem é mesmo o vetor de transformação que a natureza precisa? Faz a natureza, tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar. Foi mesmo até subferir pegar isso? Não ficou com medo? Que curiosa! Olha que bonitinho. Antes mesmo de se conhecerem, a Paçoquita tava ajudando a namoradinha a fugir pela janela. Oi? Abre essa porra, caralho! Quem caralhos vai estar dentro do seu apartamento se não for você, a Paçoquito? Sei lá, porra, um amigo teu. Por que raios um amigo teu estaria no apartamento sem você saber? Ah tá, não, beleza. Saiu inteirinho. Ele é um... Sem contar aqui como, só diz como, ele não saiu pelo menos sem o pé. Então pera lá, a Vai não foi pega pela explosão? Com a fumaceira da desgraça que deu, o que se entende é que ela foi pega na explosão. Olhando assim, ela tava longe o suficiente da explosão pra não sofrer um arranhãozinho. Ela vai lá olhar depois, já que tava na sala durante a explosão. O que explicaria também porque a Vai demora pra chegar do lado de fora. E, olhando aqui, eu tava curiosa sobre a sincronia das duas cenas, aquela lá do primeiro episódio e essa aqui, e percebi que não só eles se preocuparam com a continuidade, como a dublagem também é a mesma. É só um detalhe, mas eu acho que demonstra parte da atenção que os animadores tiveram quando fizeram as duas cenas. Jace, Se a minha mãe descobrir, ela vai aturar nós na porrada. Eu dei uma olhada no mapa de Runeterra pra tentar saber de onde o Jace e a sua mãe, Ximena, estão vindo. O destino a gente sabe, é Piltover, mas de onde é a grande questão. E lá na Nevasca, eu supus que fosse de Freljord, mas pra mim não faz sentido uma puta caminhada só pra parar em Piltover. Tipo, ok, as outras nações de Valoran guerreiam o tempo todo, Demacia só tem doido, Noxus só tem maluco, Ionia tá fora de rota. Mas Piltover, tá bom. Entretanto, com a recente cinemática de Noxus, me veio à mente que, pelo clima, Valoran possa ter temporadas de nevascas bem punks. alguém ajuda! Aí vem o mago. Esse é um flashback, ou melhor, uma memória revivida por uma explosão causada pelo mesmo cristal que salvou a vida de Jace e a sua mãe. Cristal esse que ele leva no pulso desse mesmo jeito. Jace pergunta: Como? Então, o estranho responde: e começa aí o que seria um catalisador na vida do Jace, a magia. E vamos de abertura. Oh, the misery, everybody wants to be my enemy. Adoro a versão forró dessa. Aí corta pro Jace tentando explicar e cacetes rolou no apartamento com o dele na reta de um jeito que nem os Kierman podiam tirar. Mas isso não explica isto. Rapaz, você acredita que eu me perguntei a mesma coisa? Tem muitos itens restritos aqui e eu não tô vendo nenhuma licença. Ah, lembra que eu falei de fiscalização? Então, não tem! Ou melhor, era pra ter, mas o Jace conseguiu burlar isso comprando com perigo na superferia. Opa, dá pra tomar cuidado com isso, por favor? Sério, Jace, não brinca. Então quer dizer que o impacto de um Crystal Rex fez esse rombo, mas não explodiu outro Crystal Rex. O quê? Reação em cadeia não existe agora? O que aconteceu aqui? Ciência, eu acho. E isso não foi aprovado pela academia. Cara, compra contrabando, faz pesquisas ilegais com materiais perigosos que danificam o patrimônio de terceiros e não é tratado como criminoso. Que porra é essa, Piltover? Mas ele foi roubado, Harry. Se ele não tivesse comprado esses cristais, nada disso teria acontecido. A trama tem que acontecer, isso eu entendo. Mas o cara não sabe com o que ele tá mexendo. Ele só compra, deixa jogada e... não vai dar em nada mesmo. É você explicar que você tava na boca comprando cristal azul pra ver se não te joga um camburão na hora. Peraí, quem é você? Jace, você não está em condições de fazer observações aqui, amigo. Pelo menos eles respeitaram a arrogância do Jace original. Sou assistente do diretor da academia, que, só pra lembrá-lo, também é o presidente do conselho. Rapaz, o Moreno tá ignorante, cara. Que isso, carteirada de AC, doutor Victor? O Pink cérebro.
O cérebro já sei onde tá. qualquer coisa perigosa seja removida em segurança, o que inclui você. Como assim? Eu sou perigoso? Ora, se não são as consequências dos meus atos, né, gente? Bom, isso cabe ao conselho decidir. Já dizia a Constituição, né? Culpado até que se prove o contrário. E esteja preso! A gente vai ver isso mais pra frente de novo, mas pra mim é inacreditável a diferença com que são tratados criminosos de Piltover pra simples cidadão de Zão. Livro, coberta, comida em pratinho. Ah, porra, tá compensando ser preso Piltover, hein? Eu simplesmente adoro o drama que fazem pra apresentar o grandioso e poderoso diretor da academia e presidente do conselho pra ser essa porra de trolls, sei lá que porra é essa. Ele é o melhor. Olha esse porra! Olha o tamanho dessa cabeça! Um jeito de usar magia através da ciência. Magia? Não. O arcano é perigoso, Chase. Uma força da natureza. A ciência não pode controlar. Ele falou o nome da série. Brincadeiras à parte, esse diálogo ao mesmo tempo que me diverte, me irrita bastante. Tá bom, eu entendo que o Jace tá buscando uma forma de manipular a magia do jeitinho que ele viu quando criança. Mas porra, o maluco responsável, viu? Quantos anos tem, garoto? Eu tenho 24. O argumento do Heimerdinger é a carteirada. Esse hamster cabeçudo tem 307 anos. 307 anos. Ah, mas Heine, assim como se acumula sabedoria com o tempo, se acumula burrice. Exatamente. Aí ele vai lá e só instiga o Jace. Por quê? Porque ele não fala, já falei que vai dar merda isso aí. Não, ele mete o Heine, alguns mistérios devem ficar sem solução. O seu hamster cabeçudo, que forma boa de mandar o moleque ir lá e desvendar um mistério. E pra piorar, o Heimerdinger é tão lazy. E ele pede pro Jace mentir em uma audiência com um conselho, tipo assim, amigo, você é o presidente. Você tá pedindo pro moleque mentir? Por causa dele, um prédio explodiu. E ainda que eu tenha dito no primeiro episódio, ninguém saiu ferido. E se tivesse? A Vai mesmo quase foi de ralo. Passou que ele também quase foi. Ele quase foi. Ele me deu um flashback de infância porque amassou a moleira com a explosão. Que porra é essa, Heimerdinger? E fica pior. Se o Jace admitir que fez merda, ele só sai com uma bronquinha, sem confiscar nada dele no seco? O que aconteceria se soubessem que o presidente foi visitar o julgado na noite anterior ao julgamento? Pô, chega até a ser engraçado que no primeiro episódio tem lá Subferil, o pessoal do bar e pá, que é que a gente vê desigualdade. Aí chega em Piltover e temos corrupção. Legal. Mas não fale nada de magia. Capaz e ser feliz. Se no primeiro episódio a gente viu a Vai apanhando de um lado e recebendo soco do outro, aqui a gente vê o espírito de Rock Balboa descendo a bichinha. A Vai é uma lutadora excepcional, é perceptível, mas a gente ainda não viu isso em ação de verdade. Você tá vendo esse paranoia todo, essa pose de fodona? Você vai ver isso muitas vezes. E não porque a Vai luta muito, mas porque assim como toda boa construção de personagem, ela mantém esse maneirismo. Lutar sempre do mesmo jeito. Se ela não ficasse consertando essas coisas, eu não ia ficar perdendo. Eu não levaria vocês pra um trabalho que a gente não desse conta, vocês sabem, né? Vocês sabem que vocês são meus brother, né? No primeiro episódio, a Vai vive segurando a Powder de que ela não fez lado de errado, o importante é ela tá segura, pipipi, papobá, tá bom, vai lá, passa a mão na cabeça da bichinha. Mas aqui, a gente vê a Vai tentando deixar claro que ela também confia nos dois, tentando demonstrar que apesar de ter dado errado, ela acredita e confia em todos eles. Eu só não levar a Powder da próxima vez. Aí a porra do Milo vem e está com a menina mais uma vez. Mas o que eu gosto dessa cena é que, pra enfatizar a lapada seca que o Milo vai tomar, a música aumenta, a Powder faz pose e... Eu acho muito foda que a gente viu muito da Vai no primeiro episódio. O senso de liderança dela, a coragem até pra peitar os outros. Mas nesse episódio, só com alguns minutos a gente tem a capacidade da Powder de realmente construir alguma coisa. E também uma mira de dar inveja pra qualquer defensor de Piltover. Aí o momento de protagonista de anime acaba e a bichinha vai toda troncha, xoxa, jogar o joguinho dela. E assim, nem me chega a surpreender o Marcos e os defensores da Laia dele estarem usando violência pra saber das coisas na subferia. Me impressiona esse idiota não ter tomado uma no meio da fuça até agora. Tipo, qual é? Eu entendo. Os problemas do lado alto não são da minha conta. Mas é isso? Cadê a revolta desse povo? Se bem que faz bastante sentido. Ô pessoal, vocês deviam ver. Se no primeiro episódio o Vander cita os defensores pra dar medo na Vai, pra ver se ele freia um pouquinho os pensamentos revolucionistas da garota, aqui a gente tem uma breve demonstração do que eles são capazes. Tá bom, a gente sabe do que eles são capazes. A série inicia mostrando um puta caos armado e um dos defensores inclusive atira pra matar de vez alguém no meio da ponte, sabe? Pra checar se tava morto mesmo. A gente sabe que eles são cruéis, mas existem contextos, situações que se espera brutalidade, não com crianças. Vão em frente, idiotas. Nós não temos nada. Oh, será que não? Tá bom, você é policial e violento, certo. Mas você tinha que ser covarde também?
Porra, Marcos, você não dá uma denta, irmão. Os defensores foram justos nas crianças menores, cara. Mas, Ryan, o defensor foi pra cima do Clegor também. É nítida a diferença. O defensor que foi pra cima do Clegor nem encosta nele, mas tanto o Milo, que sofre uma leve ameaça com um cacetete, quanto a Powder são acuados de verdade. O Marcos vai justo na Powder. Olha o tamanho dessa criança. Aí lá vem a Vai salvar a bunda do Malo outra vez. Caralho, cuzão! Ele tá puxando uma criança pelo cabelo, irmão. Isso, Powder. Morde ele. Não, quer dizer, bate nele. Não. Você tá de sacanagem. Ele abusou da autoridade como policial, agrediu um civil sem motivo, tentou revistar a criança sem um mandado. Até aí tudo bem. Mas atirar com arma letal? Com bala? Tirem o Jace da cadeia, que a gente vai estar preso era você, irmão. Tem que esconder esses cristais. É? Não brinca. Me surpreende essa garota não ter guardado essas porra até agora. Que é? Virou pedra com forto agora que não quer largar mais? Onde eu moro a gente chama isso de outra coisa. À primeira vista, você se pega vislumbrado pelos raios de sol e um mural bonito, mas que contempla o passado de uma família violenta. Então, temos voz da representação característica de um literal raio de sol, Mel Medarda. Interessante é que justo na linha, a senhora é a mais rica em Piltover, damos uma espiadinha no cenário inteiro. É grande, repleto de luxo e brilho, em contraste com a linha e ainda continua a mais pobre Medarda. Você consegue ver em um único cenário quanto ela conquistou. O primeiro diálogo que temos dela é sobre sua família e seu legado, e apesar do luxo esbanjado, ela ainda é a pobre, o padrão da própria família. Nós precisamos de algo revolucionário, Elora. Algo pra colocar Piltover no mapa. Não, mas peraí. Eu amo o dublador de aqui. A dublagem brasileira é simplesmente incrível, mas que sotaque é esse? Ela não tá com cara de mel, não. Tá com cara de Honey. Me faça lembrar. São ferramenteiros. Acho que eles ficaram famosos pelo design da chave inglesa dobrável. Falando em chave inglesa dobrável... Não, sério. É famoso por uma chave inglesa dobrável. Consegue ser mais ridículo que a picareta que vira pá do jogo. Heimerdinger o protege? Pelo que eu sei, sim. Existe uma certa imponência que a Mel exerce sem ser deselegante. Na verdade, o poder dela vem justo disso, conseguir convencer as pessoas. Apesar dela demorar pra responder e se dar o tempo de pensar, tanto Elora quanto o outro mordomo respondem de imediato. A diferença da dinâmica da Elora pro outro mordomo também tem um papel. Elora não reassegura a Mel, mas confronta sutilmente. Ela é responsável por, ao mesmo tempo, manter a Mel com os pés no chão, mas induzi-la a pensar grande. Já o outro mordomo, ele é o bajulador. Toda escolha é a escolha certa. Ela termina a cena disposta no centro, oposta aos raios solares entrando pela janela, enquanto esboça um sorriso triunfante sobre algo que nenhum dos outros dois pareceu entender. Você pode até odiar ela, mas não subestimá-la. Isso é brinquedo de criança. Ótimo. Esses são os Skierman. A primeira apresentação é um quadro familiar em que conseguimos ver as posições da família nitidamente. Cassandra tá no meio, imponente, posturada, enquanto Tobias está sentado. Tem uma subversão sutil, mas útil, para você entender que as Skierman são uma família matriarca. E as Skierman se importam com a família e a justiça, acima de tudo. Justiça essa que alguém que as próprias Skierman padrinharam estava precisando. Na lore, o Jace não era do mecenato dos Skierman, e sim do clã Jopara, um dos clãs mais respeitados de Piltover. Essa mudança, em parte, é porque no jogo a Caitlyn e o Jace tinham uma dinâmica meio que de casal. Eu não sei a quem agradecer por essa mudança, mas ainda bem que eles são irmãozinhos agora. O rapaz tem ambição. Foi por isso que o apoiamos, pra começar. Ambição? Querida, ele quase explodiu nossa filha. No primeiro episódio, a gente discutiu um pouquinho sobre a personalidade dos personagens e o que faz deles eles. A Cassandra é extremamente racional. Isso é perceptível pela forma como ela reage à explosão. Diferente do Tobias, que se alarma e se preocupa com o que poderia ter acontecido, a Cassandra é pé no chão e fala: "Quieta, homem, a menina tá inteira aí." Tipo, ela tá certa. A Caitlyn poderia ter se machucado, mas tá inteira. O Jace tá inteiro, a consequência da explosão ainda tá por vir. Pode até só antipático da parte dela não se importar tanto assim com a explosão, mas não, é só parte do personagem mesmo. Cassandra é racional e contabiliza todos os pontos de uma situação. A Paçoquita tá viva? Tá bem? Tá bom, pronto, tá ótimo. O Jace não teve nada a ver com isso, ele foi roubado. Nós temos que ajudar. E aí vem a Paçoquita defender o irmãozão. É legal porque aqui, logo de cara, a gente consegue ver parte da personalidade justiceira da Caitlyn. Ela de prontidão defende o Jace e propõe que a família ajude ele, já que é uma situação injusta. A Caitlyn tem razão. Então a mãe dá razão à filha, se colocando na frente do posicionamento dela. É um certo contraste com o Vander, que reprova as atitudes e posicionamentos da Vi, enquanto a Cassandra não só ouve como toma partido das palavras da filha. Além disso, somos os patronos dele. Se alguém deveria falar por ele, somos nós. Tem certeza de que é isso que vocês querem?
Nós já cruzamos aquela ponte e sabemos como acabou. Só tá protegendo suas crianças. Então, lembra que eu falei sobre ninguém revidar? Até então, eles se mantiveram pacíficos porque não era comum que defensores descessem pras vielas, quem dirá descerem o cacete nos cidadãos da subveria. O problema é que, como o Vander falou, a gente sabe muito bem o que aconteceu da última vez que o povo da subveria tentou alguma coisa contra Piltover. Pra piorar, o único que saiu vivo daquela patifaria toda é quem tá falando isso. A mentalidade de união continua, mas dessa vez, pra guerra, eles só não revidaram porque estavam sozinhos. A intenção do Vander é evitar que todo mundo acabe se matando numa guerra sem sentido em prol de uma liberdade que não existe. Graças ao massacre na Ponte do Progresso, também, que a Vai e a Powder são órfãos. Isso vai passar. Nós só temos que ficar juntos. Porque é isso que importa. É diferente da mentalidade de união do Vander, a Sevika tem outros planos na mente. O Vander que eu conheci, o que construiu o submundo, não ia ter medo de uma briga. Parece que eu tô com medo. Não. Parece fraco. Então as coisas começam a desandar. Até então, o povo suportou os maus tratos dos defensores na esperança de que o líder, o Vander, fosse apoiar a rebelião. Como a Sevika disse, temos bastante gente pra vencer. O Vander parece fraco, tá velho, cansado, já não é mais fã da gritaria, já não curte mais resolver as coisas na porrada, sabe como é? E por isso, ele é visto como fraco. O Vander não tem mais nada que ele possa sacrificar. Então a Sevika vai embora com as próprias conclusões, levando com ela quem concorda com os seus métodos. Por que ele não tá fazendo nada? Se só nós 4 dermos um pau nos defensores, imagina que todo mundo das vielas não faria. Nossa, Vander, mas você tá mal mesmo. Até a Powder, que é a Powder, tá falando desse mundo do outro. Pô, velho, mas você tá mal. E por que a gente não vai lutar? Vai, você é filha do teu pai mesmo. Porque olha que cabeção, fia. O Vander acabou de explicar. Se o bagulho embaçar, é melhor nós ficar de vigia pra não feder. Aí tu me mete, mas é pequeno não. É óbvio que vocês vão de base. Te arrasta pra cima, virar estampa de camiseta. Não, pera, eu acho que você não está entendendo. Abotoar o paletó, falecer, fenecer, faltar, expirar, desviver, descansar, bater as bostas, desencarnar, finar-se, partir, perecer, sucumbir, cê quer mais ou tá bom assim? Deu pra entender? Ótimo. Obrigada. Se bem que, se nenhuma mulher adulta entendeu isso, quem dirá uma criança? Mas, Rainer, eles estão lutando pela liberdade. Ah, sim. A deliciosa liberdade de descansar em berço eterno. Pra sempre. Ô, véi, mas... vai cumprir o papel de uma perfeitamente, cara. O Echo consegue segurar a buva por alguns segundos antes ela vai perceber. Mas é claro, né? Quem tem irmão sabe que você não consegue esconder. Ela sente de longe o cheirinho da mentira, assim, ó. Vai, desembucha. Tá bom. O Vander fez um acordo com os defensores. Que acordo? Acordo meus ovos. Quando o assunto é arquitetura, Piltover não tá de brincadeira mesmo não, né? Tá lugar bonito, rapaz, que isso? Agora, se eu fosse qualquer cidadão de Piltover, eu morria de desgosto de ter que ver essa palhaçada acontecer. Ou levar pipoca pra todo julgamento, que nem uma tia botando a porra da cadeira de fio na calçada pra assistir essa patifaria. Só assim também, me vem a Mel, toda pomposa, bajular o conselheiro Hoskell. O Salo, que nem um trouxa, tenta também. Tipo, vai pra puta. Os únicos que estão dando uma mínima poda pra situação, pro tribunal, são a Shula, a Cassandra e o Heimerdinger. Mas e a Mel, Raine? Ela tá mais interessada em poder, não resolveu o problema. Victor, que isso, velho? Até a Mel lambendo os beijos. Sim, isso foram beijos sendo lambidos. Não pergunte, não questione. Desculpinha pra cá, argumento pra lá. O Jace fala que foi imprudente, que pipipi, sei lá, mas o que. A Heimerdinger até falou que se ele admitisse os erros e pedir desculpa, nada ia acontecer. O problema é que o hamster não contava com posa Mel Medarda, jogando na cara do Jace a burrice dele. É aí que o tribunal esquenta de verdade. O senhor tem algo a mostrar pelo trabalho além da explosão? Eu não tenho. Não deu em nada. Então está falando que o seu estudo foi inútil. Ele foi revolucionário. Revolucionário como? Eu só vejo um moleque mexendo com coisas que não entende. A Mel acordou pela manhã, olhou pra janela e pensou: hoje eu escolho violência. Enquanto Jace é trucidado com comentários arrogantes e bem ofensivos dos conselheiros, a câmera começa a girar cada vez mais rápido e a música aumenta a tensão. O barulho das garras da Shula e o brinquedo do Hoskell passam a agonia da cena com perfeição. O Jace se sente pressionado, sufocado pelos comentários ruins e pela clara soberba dos conselheiros. Só mais um pouco e... Eu tava tentando criar magia. E ele explode. Os comentários cessam, os movimentos congelam. E aí temos uma noção dos problemas políticos externos de Piltover. Alguém ao menos já tentou isso antes?
Arcano é a maldição do nosso mundo. Minha raça foi quase destruída por ele. O Jace começa um puta discurso sobre como Piltover, a cidade do progresso, pioneiros e blá 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 podem usar a magia pro bem. Com as objeções do Heimerdinger, temos um vislumbre do que a magia causou, seja nas sombras da antiga Zaun ou pelo continente de Valoran mesmo. Eu já vi esse poder em mãos erradas. Ainda que um monólogo, isso é um prenúncio. E um dos bons também. Mas o Heimerdinger tem um problema. Ele é velho. Apesar de que para um Yordle ele é um jovencíssimo rapaz, tem jeito não, ele é velho. A composição do personagem dele, não só a voz, como os maneirismos, a mania de discurso e o uso de ditados demonstram idade também. Chega a ser engraçado porque o Heimerdinger é um tanto reacionário até, porque as coisas são como são e assim devem ficar. Só que estamos na cidade do progresso, meu amigo. Bobeou, o tempo passou, você ficou pra trás. Heimerdinger tem razão. Piltover foi construída para escapar da guerra bélica dos magos, não para cultivá-la. Opa, peraí, volta um pouquinho. Volta. Vem cá. Chega mais. Eu até pensei em não falar sobre isso, mas não tem como deixar escapar. Bélico é um adjetivo do latim, bellicus, sobre algo que já é ligado à guerra, ou seja, a palavra se refere a tudo que vem da guerra. O uso da palavra guerra nessa frase é um pleonasmo bem escrachado. O termo que eles usam na dublagem original é warmongering, que localizado fica belicismo ou bélico mesmo. Não sei se eles deixaram guerra bélica por causa do sincronismo, ou se realmente só escapou, mas que é feio, é feio. Essa tradução até rende assunto para a localização da série, mas isso é papo para outra hora. Faz bastante sentido Piltover, sobretudo a antiga Zaun também, ter sido um refúgio para as pessoas fugindo da guerra massiva que contamina o continente de Valoran. Noxus e Demacia vivem brigando, seja por reservas de minerais no território, seja por invasões a territórios amigos, uma putaria total. Isso deixa explícito que, apesar dos problemas recentes com a subferia, Piltover não estava afim de brigar com cães grandes. E aí temos a pior demonstração de um tribunal. Como uma casa menor, minha opinião não tem muito peso aqui. Mas como mãe, eu tenho uma opinião muito importante. O meu filho não está em seu juízo perfeito. Durante toda a vida, ele perseguiu um sonho impossível. Talvez em relação a isso, uma sentença mais amena pode ser aplicada. O Heimerdinger propõe a todos que uma sentença amena seja aplicada ao Jace, contrariando todos os argumentos levantados no exato tribunal. No conselho, é dito que o Jace fez viola o Ethos, uma aparente instituição que vigora em toda Piltover e sua jurisdição, por isso sendo passível de banimento. E mesmo assim, o Heimerdinger burla facilmente e decreta uma sentença leviana demais para um crime como o do Jace. Ai, que lindo. Não bastasse isso, como ele pressiona Cassandra a aceitar essa sentença, ainda que ela nem tenha conseguido argumentar no tribunal. Não existem opiniões. Você vai com a maioria por interesse político. Salo, Shuri e o Bubok, sim, nomes incríveis, eu sei, são os únicos que não votaram a favor. Ambos são os mais rigorosos com a pena, por mais que o Salo só tenha ido no embalo dos outros mesmo. Porém, ainda que o Jace não tenha sido banido de Piltover, ele foi banido da academia. Com isso, adeus sonhos, adeus esperança, adeus amigos, adeus magia. E sabe melhor? Tudo culpa dele mesmo. Otário. Primeiramente, eu não vou usar a ordem cronológica das cenas. Apesar do episódio ter sim uma cronologia que faz sentido, ainda é um pouco confuso, já que é mais visual do que falado mesmo. Começa de dia, aí fica de noite, aí vai lá pro meio-dia, aí fim de tarde, aí começa a escurecer, agora tá de noite mesmo. É uma zoada sem tamanho, mas dá pra entender. Eu vou fazer uma amálgama do diabo para falar do Silco de uma vez só, então não estranhe. É a primeira vez que sou convidado para as vielas. É melhor que valha meu tempo. Claro, né, Marcos? Quem é que vai querer otário batendo na porta de casa? Lá vem o Marcos, com essa soberba de merda, mesmo em território desconhecido. O Caolho já bota o cachorrinho pra sentar com uma mera citação do nome do cara, como se já não bastasse o contato direto que o Silco tem com o pessoal de cima. Tipo, ele contatou o Marcos e só o Marcos. Ele sabe que tem pivete na subferia dando baile nos defensores, que isso é uma preocupação do pessoal de cima e tá disposto a colaborar. Mas é claro, do jeito dele e nunca de graça. Ele desdenha, circula o Marcos para demonstrar superioridade e controle da situação, quase tirando sarro. O cara é caolho, mas ele não é bobo. O Silco observa muito bem. Onde eu nasci, onde eu cresci, é mais molhado e eu sou vidrado por tudo aqui. Adoro essa música. São lindos, não são? No entanto, lá em cima, na superfície, ninguém sabe que eles existem. Eles são monstros. Há um monstro dentro de todos nós. Tem um certo charme no Silco que é inegável. Ele é ótimo com palavras. Tem um tom poético, cru,
que permeia os discursos dele que você quase cai na lábia, mesmo que ela seja a mais absurda possível. Tipo essa. Entretanto, o Silco tem um problema intrínseco, que até ele mesmo reconhece. Na cabeça dele, as pessoas são as piores versões de si mesmo. Você é leal? Não. Você só se enforcou com a própria coleira. Você é corajoso? Não. Você só é tolo. Você é forte? Não. Você é ambicioso. Veja, o poder de verdade não vem para aqueles que nasceram mais fortes, ou mais rápidos, ou mais inteligentes. Não. Ele vem para aqueles que farão de tudo para tê-lo. Existe algo nessa fala dele que me diverte genuinamente. Talvez o soberbo ou a crueldade nua na forma de falar. O Silco gosta de um show-off e ele tá vivo pra isso. É a essência purinha do personagem. Eu acho simplesmente lindo o plano de câmera que a Arkane usa na maioria das vezes. É tão natural e integrado no ambiente, ainda mais com as transições, que só parece um reality show de um bando de gente maluca. Uma das coisas que eu me perguntei sobre o Jace era de onde vinha o sobrenome dele. No jogo, o Jace não tem sobrenome, sendo adotado até Geopara por causa do mecenato que ele fazia parte. Mas em Arkane, o sobrenome vem do pai dele, Sr. Martelinho de Ouro Thales, não dá pra ver na foto. Ah, você tá vendo essa medalha aí? É a Runa Otala, e apesar de parecer o Cebolinha xingando, ela tem o significado de família, herança e ancestralidade do Futhark antigo. É um contraponto bonito com o diálogo seguinte, porque mesmo com a tradição da família Thales por parte de pai, esse ainda não é o sonho do menino. A magia salvou sua vida. Sim, mas não vai salvar a sua agora. E como já diria a mamãe, mas não vai livrar o teu da reta, meu filho. Aí veio o Jace meter serinho que podia ter convencido o conselho com aquela ideia merda e foi passar porque a mamãe não apoiou a ideia merda dele. Assim, eu entendo que o cabo tá chateado porque agora foi esse sonho, foi essa vida, foi essa porra toda por um erro bobo. Mas olha o jeito de falar com a tua mãe, sua peste do cara. As runas que aparecem, inclusive, fazem parte desse amor imenso que o Jace tem pela mãe. Aquela runa que aparece desenhada toda cagada na parede numa 4 é a runa Vigvizir. A Vigvizir? Cara, não sei. Vigvizir tem um significado forte especialmente pro Jace, porque é sobre proteção a condições climáticas adversas. O que é engraçado, porque a magia só se tornou o sonho desta peste, porque foi ela, a magia, que salvou a mãe dele. O Jace é um dos personagens com menos personalidade visual, mas tem coisas sobre quem ele é ou os gostos dele em todo lugar. Tem ali um pôster de truque de mágica, tem uma cartola de mago na cabeceira, no parapeito da janela só tem cristais. Fica até difícil você não ver o Jace nas coisas dele, porque este vagabundo leva um pouquinho de si pra todo lugar. E batendo o pé que nem uma criança birrenta, o Jace vai embora e tudo escurece. A Ximena tentou salvar o filho porque, bem, melhor sem estudo do que sem teto, né? Na verdade, chega a ser quase como se ela tivesse salvado o Jace dele mesmo. Mas já diria não sei quem, maldito homem que confia no homem. O que conecta a gente para a próxima cena. O professor Heimerdinger e seu assistente, o Victor, estão recolhendo as coisas do Jace para serem descartadas em segurança. Como uma boa futriqueira, o Victor espia ali, dá uma olhada aqui, chegando a perguntar se o Heimerdinger conseguiria estabilizar os cristais que ele mesmo disse serem instáveis demais para invocarem magia. Como quem não quer nada. O Heimerdinger desenha um pouco, porque, né? 307 anos não é à toa, baby. Ele é o sabichão e pra ele, né? Besteira. Jamais que algo tão besta ia funcionar, né? Enquanto o Victor fica atiçadinho pela ideia e até propõe um modo de botar pra funcionar, o Heimerdinger só manda o moleque tacar todo no fogo mesmo e esquecer isso. Aí o cabeçudo pede pra trancar tudo, mas o Victor surrupia o diário que claramente não é do Jace e ó, vaza. Jace, amigão, você foi fazer o quê aí? Pera, esse era alguém que você achava que ia te apoiar? Você foi comprar muamba na subferia, coisa ilegal, você botou o nome da Skirma em risco. A sua sorte foi que a Mel Pomposa não enfiou o nome da Skirma no meio pra queimar a fita delas também. Mesmo que eu tenha dito que a Cassandra nem conseguiu argumentar pra te defender, nem tinha como. Ela ia dizer o quê? Senhores queridos, meu garotão tem ambição? Ah, sim, aquela velha ambição de dar o... Na real, ela até tentou, mas assim... explodiu. Eu sei que não foi culpa do coitadinho da Silva, mas vamos lá, né, galera? Um prédio explodiu do mesmo jeito. Eles não vão te ver. O seu nome tá sujo. Aí vem uma das cenas que eu mais queria falar sobre. Ao mesmo tempo que penso que a Caitlyn conhecia bem o Jace pra saber que ele estaria ali, também acredito que ela foi esperando o irmão dela chegar. Existe uma direção muito legal nessa cena inteira, porque não só temos um diálogo bom, ainda que curto, temos também uma ótima construção de cenário. A Caitlyn diz que o pai dela acha que o Jace é um desajustado agora. O Jace até rebate perguntando por que então a Paçoquita tá no meio da chuva. Aí ela diz: eu acho que eu também sou uma desajustada. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a coisa do desajustada, do misfit, né? Mas a composição dessa cena passa isso com perfeição.
A forma como tanto Jace quanto a Caitlyn estão dispostos na cena é harmoniosa. Nenhum deles está completamente centralizado nem jogado para escanteio. Ambos ficam numa posição confortável aos olhos de quem vê, com destaque para as cores usadas para compor o cenário. Num lugar onde quase tudo segue a mesma paleta densa, existe um destaque claro, o guarda-chuva vermelho. A cor vibrante, com pequenos detalhes em dourado, te passa com clareza a mensagem. Não só isso, mas como também a chuva faz sua parte aqui. Enquanto Jace está completamente ensopado do lado de lá do portão, a Caitlyn, apesar de não ser como ele, ainda está coberta pela guarda-chuva. Ela não só está no conforto do seu lar, mas como ainda coberta da verdade e liberdade do mundo real. A iluminação também brinca com isso, já que enquanto a luz amarelada de dentro da mansão é aconchegante, a Caitlyn fica sentada sob uma luz forte, esbranquiçada, retratando um pouco a falta de ternura da vida real. Ela ainda não abriu as asinhas, sabe? Não começou a sua busca pelo eu ou a jornada a desafiar a herança da sua família, apesar de demonstrar claramente ser, também, uma desajustada. O Jace já jogou fora essa chance. Ele não vai ser mais um ferramenteiro da família Tales. Ainda que inventor, seu sonho é, e sempre foi, a magia. Já o sonho da Caitlyn? Bem, isso a gente vê daqui a pouquinho. E apesar de não ter encontrado alguém pra ajudar ele, apoia tudo nessa vida, né? Me desculpa. Eu só queria explicar. Acho que você já fez o bastante. Ainda que eu entenda, Cassandra, ela foi elegante até. Dá uma dosinha do Jace mesmo, com essa cara de Golden Retriever molhado dele. Pelo menos ele tentou se desculpar, né? Sabe, eu sempre gostei da chuva. Sempre achei pacífico olhar de longe, ouvir os trovões e ver o clarão dos relâmpagos. Mas sabe o que mais a chuva tem? O poder da mudança. Você disse que foi um roubo. Pegaram algo perigoso? É difícil dizer. Você tem certeza? Assim, não que eu seja alguém pra duvidar. Eu só acho que isso, na verdade, me deixa curioso. O pessoal de Piltover acha que os ladrões causaram a explosão e não que talvez um de seus cidadãos estivesse com uma puta bomba de bolso? Falar em magia deixou as pessoas com medo. Os culpados devem ser capturados. Sua postura me faz questionar se o melhor está à altura da missão. Política. Gente incompetente, questionando competência alheia. Nós vamos encontrar eles. Não se preocupe. Daí a parte que eu queria falar sobre. A gente já sabe que o Piltover só liga pro próprio rabo e que só estão com medo agora porque um ladrão possivelmente meteu a mão em magia. Mas a sorte de Piltover é ter alguém como o Marcus do lado deles. Marcus é aquele tipo de patriota que lambe o chão dos conselheiros, não só porque acredita no seu próprio trabalho, manter uma paz que não existe, tanto porque acredita ser digno da própria posição. Chega quase a ser um patriota estilo americano, sabe? O maluco corta o superior dele falando, a mesma que estava tentando manter a situação em controle. Quando o Marcus toma partido da responsabilidade de achar quem fez, faz os dois entrar numa furada porque agora eles afirmaram, sim, tem alguém solto por aí que fez isso, não foi só um acidente. A Grayson interrogou, congelou a mercadoria da subvira inteira, ela própria foi lá falar com o líder deles pra tentar um acordo. Ela sabe que vai dar merda se não acharem os culpados, mas mesmo assim propõe que já deu. Esquece essa merda aí, porra. E pra fechar com chave de ouro, o Bubok vem com a sua citação de Imagine Dragons, dizendo que custe o que custar, é pra eles irem atrás dos culpados. A feição do Marcus com esse desfoque na Grayson já te dá a sensação de que ele vai tentar sozinho. E agora ela não é de confiança porque é muito mole. Porque ela não tem o que é necessário pra concluir a missão. Oi, porque quem é digno mesmo, quem tem o culhão é o Marcus. Você vê ele acreditando nas palavras dos conselheiros pela expressão no rosto dele. Sabe aquela cena da Civica? Então. Ai, Arcane. Lembra como tava a última gota no primeiro episódio? Aquele lugar abarrotado, som de risadas e alegria? Pois então. Sejam bem-vindos à última gota. Aqui, a gente volta pra um ambiente frio, silencioso, que beira o desconforto. A gente sabe que não era pra trupe de babaca tá ali, mas a falta da luz amarelada ou daquele toque mais gentil passa a sensação de que vem coisa ruim aí. O que vão querer, cavalheiros? Bastam 4 ratinhos. Se a Grayson é uma ótima pessoa, como já deu pra perceber, o Marcus é péssimo. Não só quase todo o diálogo que ele tem com as pessoas da subferia é no intuito de ofender, como ele até fala por cima. Por instantes, o Wander se questiona se violência não é mesmo a solução. Vasculhem o lugar. Pensando agora, se Piltover tem o ethos, aquela constituição de blá 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 blá, eles também devem incluir direitos civis e humanos, né? Então como é que o Marcus tá podendo fazer essa ruaça toda, em investigar coisas sem mandado, sem permissão do superior, porque a Grayson nem aí tá, só no seco assim. Ah, é verdade, que cabeça minha. Foda-se a subferia, né? Esqueci disso. O que se segue são cenas dignas de um filme de suspense daqueles. O Wander tenta passar a imagem de calminho da Silva pro Marcus, que apesar de parecer não é otário. Eu quase esqueci. Eu trombei com um velho amigo seu. Você nem sempre foi o pacificador, não é? O ato de derramar o cachimbo na bebida não é só literalmente botar fogo, como também figurativo. O Wander compartilha o cachimbo como um sinal de trégua, sabe? Aquela bandeira branca. Mas o Marcus não só toma da mão dele, como decide que, né,
Eu quero porrada. Não dá para fugir do passado, não é? A expressão do Wander quando ele olha pro copo em chamas é quase a mesma daquele olhar na ponte. Perdido nas memórias, quase não consegue distinguir o que é real ou o que não é. Ferro fundido, bom, é difícil de limpar. Ele abaixa o rosto, sabendo o que aconteceu naquele fatídico dia. Não é mérito pra ele, nem deveria ser citado de novo. É um dia que o Wander quer esquecer. Mas claro, a porra do Marcos faz questão de cutucar na ferida. Quando você abaixa, você precisa baixar o nível também. Ainda que a casinha deles tenha aparecido de um tamanho relativamente normal, aqui ela parece ainda menor, com um tom claustrofóbico, enquanto as cenas passam do defensor pra Powder quase se estrupiando no chão. Se ela fosse a Dona Zica, de verdade, ela tinha caído na cabeça do defensor. Assim, eu até entendo que foi na pressa, que nenhum deles planejou os esconderijos de verdade. Mas porra, não dá pra vai ter pego essa criança no colo, jogado essa bicha em algum lugar melhor do que esse? E assim, sem contar o defensor surdo com essa porra desse capacete que não ouviu a Powder caindo que nem uma manga podre no chão. Nem pra ela cair com o baque da porta, tipo... Ok, esse cara não ouviu? Como esse cara não ouviu? Tá bom, agora todo Piltovense tem que passar por um otorrino. Só assim pra melhorar essa merda também. Se tem uma coisa que me dá prazer, é ver a cara de pastelão do Marcos quando o defensor avisa que não encontra nada. Nossa, como me dá uma felicidade isso. Aí o bebê não aguenta o tranco. Oh, o que foi, Marcos? Arrancaram sua chupetinha, menino malvadão. Ui, ui, olha como ele tá bravo, como ele usa violência e ele é policial. Vocês aqui embaixo são todos iguais. Confundem arrogância com bravura. Nossa, que crime lutar por direitos básicos pra sobreviver, né, Marcos? Ui, ui. Ai, que medo da dignidade de viver. Acham que lutam por alguma coisa? Mas todo mundo sabe que há um crime por trás de cada moeda que passa por aqui. É mesmo, Marcos. Você tá falando sério, pai? Marcos, seu filho da... Esse corno arrombado. Filho de uma puta arrombado, maldito, desgraçado. Seu hipócrita de merda, arrombado. Você é um corno. Você é um corno. Interrompemos nossa programação para um pause técnico. Voltaremos a discutir esse assunto no 5º episódio desta mesma temporada. Opa, voltamos. E aí, depois de todo o showzinho do Marcos... Você é só um homenzinho dentro de um buraco que o mundo esqueceu de enterrar. Mas eu vou enterrar todos vocês. Sabe aquela coisa de cachorro que ladra não morde? Pois então, na tentativa de diminuir o Wander, o que, diga-se de passagem, não dá pra chamar este homem de pequeno. That's quite big. Impressive. O Marcos só externaliza o que ele mesmo é, um homenzinho que confunde arrogância com bravura. No fim das contas, ele tá puto não só porque não achou nada pra incriminar o pessoal da superia, assim como ninguém sentiu um pingo de medo da demonstração de agressividade dele. E dá pra perceber que é uma agressividade sem sentido, o que difere completamente da abordagem com paixão que a própria Grayson teve. Eles quase viram a Powder, e se pegassem ela? Pelo menos ela admitiu que o esconderijo era uma merda, né? Aí ela vai bancar fodona, quero revolução, quero bater. A expressão no rosto das crianças é bem interessante também. Enquanto os mais velhos parecem dispostos a realmente seguir com esse plano, a Powder e o Milo estão apavorados com a ideia. Se você não fizer isso, eu faço. O Wander até faz uma cara de não! Decide que tá na hora de outro sermão. Esse eu quase não diria sermão, tá mais pra botar a razão na cabeça da garota. Ai, eu não consigo deixar de admirar essa série. Sério, é linda. É linda. Mas aí a beleza acaba e só tem espaço pra lembrança. Que lembrança. Os panoramas não só te fazem ver a imensidão da construção, como o Piltover tá acima da superia, a vida ordinária das pessoas do lado de cá, mas também relembrar o passado da ponte. Os sons daquele dia ainda são vívidos para quem presenciou de perto. Estar na ponte traz memórias pra Vai da mesma forma que traz pro Wander. Ela diz, com uma voz embargada: Eu cresci sabendo que eu sou menos do que eles, que o meu lugar é lá embaixo. Eu quero que a Powder tenha mais do que eu tive e eu tô disposta a lutar por isso. Só quer fazer o que acha certo pelo bem do futuro da irmã. Só que o Wander sabe bem o que esses mesmos pensamentos trouxeram pra ambas. Afinal, mas elas morreram naquele dia. Mas quem você está disposta a perder? O Wander entende que as coisas não são justas, que os culpados são as pessoas no comando de Piltover. Tudo tem um preço. Mas qual é o preço do sacrifício? Existe uma medida universal para isso? Ou decidimos que colocar na balança, medindo com o nosso coração? Assim como ele, o Wander sabe que a Vai não tem essa disposição. Afinal, ela só faz o que faz porque quer um futuro melhor para as crianças. Em uma rara cena da Vai se permitindo ser vulnerável, o Wander fala a verdade. Ele não sabe o que fazer, apesar de saber o que tá por vir. Só que isso não acalma a Vai. Na verdade, deixa ela ainda mais inquieta. A música se acentua no ápice da decisão. O momento de vulnerabilidade passou e agora a gente consegue ver perfeitamente a determinação nos olhos da Vai. Falando só mais um pouco dessa cena, eu acho admirável a delicadeza com que a animação trata esse luto. Antes, a ponte foi apresentada aos sons dos rifles e gritos desesperados do Dia das Cinzas, mas agora são conversas distantes, risadas, sinais de alegria e memórias.
mas não assustadoras. As cores usadas nos memoriais ajudam nessa sensação também. The gods of Olympus have abandoned me. Ah, diz, qual é? Agora não dá pra fazer mais piada com você, seu filho da... Ah, o Jace quis dar recal porque o sonho dele foi pro caralho. Sabe que eu não acho que seja só por isso? Acho que entre o fato de que a mãe dele não apoiou a decisão dele, o que sobrou pra ele fazer era martelo, e a Cassandra também não pôde dar suporte nenhum. A única amiga dele, uma adolescente de 16 anos, que ele tinha, ele perdeu, a mãe cagou e o conselho pistolou. O que sobra pra fazer, né? O que é isso? Outra lista com meu nome? Na verdade, sim. Mas só porque você assinou suas notas. Cada página, devo acrescentar. E um pouco egocêntrico, você não acha? Fato curioso, engenheiros precisam, por lei, assinar todas as páginas de projetos, prestação de serviço ou o que seja. Isso é ensinado desde a faculdade. Então, não, Dr. Victor, não é por egocentrismo. Apesar de que eu acho um toque muito legal dos roteiristas colocar baseado na vida real, dando mais verossimilhança pra coisa toda de inventor do Jace, eu acho que funciona das duas formas. Como o Jace é profissional e como ele é sim protetor das suas ideias. Visto o diálogo a seguir. Essa sua teoria da Hextech. Não é teoria. Eu vi com os meus próprios olhos o que a magia pode fazer. As vidas que pode salvar. E seguimos com o Jace contando a belezura que é essa magia. Mas choramingando porque ninguém consegue acreditar nessa beleza toda. Mas aí vem El Salvador, o moreno da cinturinha, que diz... Ninguém acreditou em mim. Ninguém nunca acreditou em mim. Um aleijado da subferia. Eu era um forasteiro no instante que coloquei os pés em Piltover. Eu não tinha os benefícios de um patrono ou um nome. Eu simplesmente acreditava em mim mesmo. Por isso eu tô aqui. Porque eu acho que você está no caminho certo. Quero te ajudar a completar a pesquisa. Eu fui dar uma espiadinha na lore do Victor lá do jogo, mas talvez ela tenha sido reformulada após Arcane, já que a história do Jace e do Victor não batem. Na verdade, a do Victor é a descrição perfeita dos acontecimentos de Arcane. É curioso porque, se a lore do Victor tá igual a de Arcane, e nela citam que são fatos tirados de jornais da época, então quase tudo foi documentado e propagado para as outras gerações depois dos acontecimentos de Arcane. Se você for mudar o mundo, não peça permissão. Sério, o Victor é apaixonante, assim. É um personagem profundo, muito complexo, com tantas facetas, mas acima de tudo, apaixonante. Fica ainda mais na dublagem original, já que o Harry Lloyd atua impecavelmente bem, com um sotaque autêntico tcheco. You anyway? I'm assistant to the dean of the academy. It may serve you to remember because you signed your notes. Every page, I might add. I meant to tell you. Aí uma palhinha pra vocês. O que me leva à discussão dos sotaques da dublagem original e a perda deles na dublagem BR. Mas isso é discussão pra outra hora. E sabe quem não quer briga? Isso mesmo, a nossa garotona. Ela vai respirar fundo, entra, não responde nem nada. Ela vai direto na Powder, senta devagarinho e... Elas vão funcionar dessa vez. Eu sei que vão. Eu também. Escuta, Powder. Você é forte porque é diferente. Lembra sempre disso, tá? E enquanto isso, temos uma puta discussão da Grayson e do Marco. O respeito que ele tinha, ou melhor, o que fazia ele não desafiar a autoridade dela, já foi pro caralho. Ele quis mostrar serviço porque o conselho tava quase comendo o rabo dos dois. A Grayson obviamente não concorda não só com a abordagem, mas como também a pressão do conselho. E ela decide falar essas palavras. Agora não dá mais pra voltar atrás. Talvez não seja tarde demais. Talvez não seja tarde demais, né? Tem uma garota na cidade e os boatos se espalham, mas ela tá de boa. Então não esquenta a cabeça, porque eu sei que o coração dela é meu. Um dia, eu rezo para que nosso amor permaneça puro. Enquanto o mundo girar, ele me segura, com certeza. Bom, o nosso amor é uma fonte borbulhando e flui para o mar.
mais profunda que qualquer oceano. Pela eternidade. E depois de tudo, a chuva vai cair. E nós dois. Mas eu continuarei em frente. Porque eu sou forte como você. Por favor, escutem essa música inteira. Ou melhor, assistam a série, pelo menos essa última cena. Eu prometo que vai valer a pena. Um dia, eu tava bem de boa assistindo Daniel Fernandes, quando eu ouço o seguinte: se você não consegue falar, você canta. Ah, mas por que você tá falando isso? Porque não existem palavras que possam expressar esse sentimento. É coisa pra se sentir mesmo. É comum que em musicais se abra com um grande número, ou pelo menos uma música que fale sobre o que é aquele musical. Vídeos Miseráveis, Mamma Mia, até Moulin Rouge mesmo. Tem músicas super animadas, mas o início é a música mais deprê que tem. Isso te lembra algo? Antes mesmo da abertura, antes mesmo de um diálogo, Arcane abre com uma música diegética. Musicais não são só sobre números ou músicas cantadas inteiramente pelos personagens. O musical tem essa definição. Quando as palavras não bastam, canta-se. Por isso existe uma importância crucial em compreender as músicas da série, porque elas te passam parte da história. For Love é poderosa porque é uma mensagem sobre os pais das irmãs, um canto alegre sobre esperança, sobre força e união. Por isso as cenas intercalam entre a Powder e a Vi em momentos altos da música, e a chuva vai cair em nós duas. Mas eu continuarei porque sou forte como você. Haverão outros momentos como esse em que a música faz um papel importantíssimo de comunicar para quem está assistindo esses sentimentos, e é sempre feito muito, mas muito bem. Não só pelos artistas, mas como a própria produção fez questão de encaixar as músicas em pontos cruciais da história que não existem sem a música, praticamente. Não é à toa que as músicas da série foram feitas pra série. Por que eu falei a letra de anime no primeiro vídeo? Porque é uma carta aberta sobre a Powder e a sua insegurança. O poder da música é muito mais do que falar diretamente com os telespectadores. É uma canção que vem de dentro de você, do personagem, da história em si. É um grito de sentimento, é um pedido, uma entrega que dificilmente outra forma artística consegue simular. Pra você entender o poder, irmão, eu chorei 2 vezes vendo esse mesmo trecho. 2 vezes diferentes. Eu fico até surpreso de estar falando sobre Arcane ser um musical, porque, bem, eu nunca vi outras pessoas falando sobre. Na verdade, eu explodi de felicidade quando uma criadora de conteúdo que eu sigo falou sobre isso. Então, pra falar a verdade, eu nem entendo como é que isso não foi discutido antes. Como que, apesar de termos conteúdos falando sobre a musicalidade da série, falando sobre as letras, as traduções, até que, por exemplo, na segunda temporada, né, em que eu acho que a música ela pesa ainda mais pra todo o contexto, as pessoas não citaram isso, elas não falaram sobre a estrutura de um musical, não falaram sobre como, apesar das músicas realmente se encaixarem perfeitamente, elas não se encaixam só perfeitamente de uma forma não diegética, sabe? De uma forma que o telespectador não tá vendo, mas também como uma parte da série, sabe? Como parte do roteiro da série, isso que eu quero dizer. Então, assim, juro pra vocês, compensa. Vejam as músicas, vejam os álbuns, vai lá, tem no YouTube, tem no Spotify, você consegue ver tanto a trilha sonora, você consegue ouvir a trilha sonora de todas as partes, todos os arcos, todos os episódios, tudo bonitinho. Dá uma olhada. Assim, eu recomendo ouvir junto com a própria série, né? Você ir assistindo os episódios e absorvendo a música, assim, com os momentos que a série te entrega. Mas escuta as músicas inteirinhas, vê as traduções, você não vai se arrepender, eu prometo. E agora, eu deixo pra vocês a grande questão. Você é o que é hoje, por causa do seu passado ou apesar dele?